Amém. Vamos colocar de pé? Somente crer, somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida, que Ele possa nos abençoar ricamente nesta noite, diante de Sua palavra, que é muito preciosa para nós, né? É uma das escrituras mais bonitas, né, que existe, porque ela fala da unidade perfeita de Jesus e Deus, que é a mesma pessoa, né? E fala da unidade da igreja e Cristo, e fala também da unidade do rapaz e da moça que vão se casar e dos que já são casados. Deus abençoe essa palavra. Vocês podem assentar. Que o Espírito Santo possa nos dar uma atmosfera maravilhosa, como já está acontecendo, né? Estava pensando aqui sobre um prato de entrada que os noivos dão nessa recepção, é o culto do casamento, né? É vocês todos nós podermos estar aqui juntos e ouvir a palavra e a ministração do casamento, que é a bênção, né? Que vai acompanhar o casal para o resto da vida. E esperamos, né, que ele possa me ajudar, né? Que Deus possa me ajudar. Eu preparei uma mensagem e pensei assim, vou falar sobre isso. Depois eu deixei ela de mão, fui lá dentro de casa e orei. A gente fica preocupado com o que vai falar. E às vezes a gente tem que preocupar até como falar, né? E temos que ter certeza que Ele está aqui. Eu creio que Ele está aqui. Nós cremos que Ele está aqui para falar. O pregador pode falar muitas coisas de si mesmo, e não ter motivo, né, para nós sermos abençoados. Os cuidados próprios. Mas e Deus toma a direção e Ele toma quem fala e toma o controle de quem ouve.
Bom, eu gostaria de falar um pouco, que vou entrar direto no assunto, sobre unidade perfeita. Sei que eu não daria conta de falar muito sobre um assunto tão grande e importante. Mas creio que o que o Espírito Santo falar será suficiente para nós. Então, a escritura que nós lemos, eu creio que ela é uma escritura boa para nós aplicarmos a este acontecimento aqui, esta noite. Com as palavras do irmão Branham, na mensagem A Estatura do Varão Perfeito. Ele diz: outro dia estava de caçada com o irmão Charlie Cox, de Kentucky, e estávamos caçando esquilos. Não vimos nem um esquilo sequer. Creio que os espantei por completo quando comecei a gritar e a regozijar-me ali no bosque. Foi então quando o Senhor me deu os pensamentos para esta mensagem ali. Eu tive um tempo de muito regozijo no espírito, esta semana passada, quando vi que tudo enquadrava perfeitamente. É interessante que ele falou anteriormente a essa palavra, que estava aproximando o tempo e Deus iria revelar os selos, né? Estudar os selos e as 7 eras, não é? E então, aliás, eu tinha estudado as 7 eras, estava aproximando o tempo de revelar os selos. São coisas que necessitávamos desta revelação nesse tempo, porque sem esta revelação nós não conseguiríamos, não poderíamos entender como seria realmente essa unidade perfeita de Cristo e da Igreja, essa unidade perfeita de Cristo e da Igreja, se não fosse através desta revelação, porque naturalmente muitas coisas misteriosas que estavam na Bíblia e muitas coisas que no decorrer das eras as igrejas foram deixando de lado, então precisavam de ser reveladas. Então eu acho que é uma coisa muito importante. Eu não vou tomar muito tempo com esta mensagem, quero tomar apenas um princípio aqui, para que nós possamos então entender um quadro, né? E o Espírito Santo queira nos mostrar nesta noite. Então, ele estava regozijando, falando daquele regozijo quando estava naquela viagem de caça, quando o Espírito Santo então deu essa escritura e começou então a mostrar para ele as coisas que ele deveria pregar nesta mensagem. Nós vamos pegar apenas um pequeno lance aqui do início, né? Ele leu a escritura que nós lemos, gostaria de repetir. Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí está. O apóstolo Pedro estava falando a respeito de algo que nós alcançamos, daqueles que haveriam de alcançar. E vamos dizer, daqueles que porventura hoje ainda precisam, né, alcançar essa revelação, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Note, ele está dizendo, eu tenho obtido esta fé. E ele diz assim, ó, e estou dirigindo isto aos que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa.
Isto não é para o mundo, é para a igreja. Vê você? É para aqueles que estão em Cristo. Devemos considerar que nós estamos aqui nesta vida, nesta dimensão, para alcançar isso. A vida não é um sonho vazio. Ela tem um objetivo. Ela tem um alvo a alcançar. E você precisa alcançar isso. Esse alvo a alcançar é a vida eterna. E para que nós possamos alcançar isso, nós temos que estar dentro disto que o apóstolo São Pedro está dizendo. Ele diz, visto como seu divino poder nos deu tudo. Como Deus fez isso, né? Seu divino poder nos deu tudo. Todas as coisas nos são dadas por seu divino poder. O que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Isso traz um regozijo. Eu creio que não era à toa que o irmão Brana estava falando a respeito de um regozijo que ele havia tido. Porque afinal de contas, tomar conhecimento que o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, o conhecimento daquele que nos chamou. Ele me chamou e ele te chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, veja só, superlativo absoluto, né? Grandíssimas, não é apenas grande, grandíssimas e preciosas promessas, para que por estas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Nos tornar participante da natureza divina? Sim. Para pessoas que são perfeitas, homens e mulheres? Não. Pessoas que escapam da corrupção, pela concupiscência no mundo. Desde que isto penetre bem, não estamos pregando somente, ensinando essa lição sobre natureza divina. Veja só. Ele diz, deixe-me ler isso novamente. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Pense bem. Você, eu, nos tornarmos participantes da natureza divina. Você sabe que no nascimento natural, você vem participante de uma natureza terrena, herdada dos pais. Seu pai, da sua mãe, seus antepassados, seus avós. Não é? Isso foi uma coisa maravilhosa. Você e eu fomos eleitos, predestinados para esse nascimento natural. Agora não são todos no mundo que são predestinados para ter o nascimento espiritual, sem o qual ninguém verá Deus. Jesus disse isso para Nicodemos. Então você começa a perceber a importância disso, né? Repetindo, né? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vê você no mundo e já escapado disso. Estando no mundo e já escapado disso. Ele está dirigindo isto à igreja, por isso estamos aqui nesta reunião para encontrar o caminho e quais os requisitos que Deus requer. Se nós fôssemos tirar tempo para nós observarmos cada requisito que o apóstolo São Pedro mostrou nessa carta, logo a seguir, depois dessa parte que nós lemos, nós teríamos que ter tempo aqui para ficar pelo menos uns 30 dias juntos falando disso o tempo todo. E ainda não daríamos conta de falar tudo, só o que ele falou nesta mensagem. Porque na medida que nós vamos entrando, nós vamos vendo coisas, ouvindo coisas, o Espírito Santo vai revelando sua palavra, e quando o Espírito Santo vem revelando sua palavra, ele vem revelando a si mesmo, a você, a mim. Até que então nós possamos
ser isso que o apóstolo São Pedro está dizendo, participante da natureza divina. Você deixa de ser simplesmente um participante da natureza terrena e sem se tornar participante da natureza divina, você está perdido. Nós estamos perdidos. Mas quando nós, através do novo nascimento, que vem através de um processo de arrependimento de pecados, vem através de aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, não é? E você então começa uma nova vida no caminho certo. E no caminho certo, vivendo uma vida certa, correta. Então você passa a ser uma pessoa mística, como Jesus foi místico para o mundo. Ele não era compreendido. Você só compreende uma pessoa que é nascido de novo, se você for nascido de novo. Caso contrário, ele é um místico para você. Uma moça, um rapaz. Para vocês chegarem aqui no altar nesta noite, da forma que vocês chegaram, isso é místico para o mundo, é estranho, é até esquisito. Eu vi o testemunho de um rapaz que os fotógrafos queriam tirar uma foto dele, me permita esse testemunho, não vou falar quem era. E eles ainda estavam noivos, não estavam ainda, não tinham casado. E queria que ele abraçasse ela para poder, então, tirar aquela foto. Ele disse, epa, nós ainda não nos casamos. Veja, barrou o fotógrafo, espera um pouco. Daqui a pouco nós vamos no altar, vamos casar e a gente tira essa foto, podemos abraçar. É místico, é estranho para o mundo hoje, é esquisito. Hoje passou um veículo aqui e eu e meus irmãos ficamos extremamente escandalizados. Devia ser causa de polícia, de prisão. Passar tocando, uma pessoa cantar uma música dessa, devia ser considerado como um louco, um demente, devia ser preso. É um desrespeito à virgindade de uma criança que ainda nem tem conhecimento da coisa. É imoral, é indecente. Mas a sociedade gosta dessas coisas. Eles gostam desses blá, blá, blá. Eles gostam desses rock and roll e etc, etc. A sociedade gosta. É por isso que para nós nos tornarmos participantes da natureza divina tem que haver novo nascimento, né? Eu não queria e não quero transformar a pregação em uma exortação, mas eu creio que temos que dar liberdade ao Espírito para Ele falar. E eu quero que cada um de vocês ouçam estas coisas com mais profundo amor nos seus corações. Nós não sabemos quanto tempo mais nós estaremos aqui, as coisas estão ficando difíceis. O mundo está ao avesso, né? As coisas estão, moralmente falando, acabadas. Né? Mas tem algo ainda no mundo, tem alguma coisa na terra que ainda aproveita. Nós temos uma Bíblia Sagrada e existe no mundo hoje não muitos, mas existe no mundo hoje um ministério que está pregando a verdade e está gemendo, não como Ló para salvar Sodoma e Gomorra, mas está gemendo e suspirando para que essa natureza divina possa ser implantada no corpo de Cristo para que possa acontecer o arrebatamento. E isto não vai acontecer também até que o último eleito membro do corpo de Cristo se manifeste. Esse corpo tem que ser perfeito. E para que ele possa ser perfeito, tem que tomar posse o último membro. E talvez seja você, por isso que às vezes o Espírito Santo tem que agir de forma até estranha num culto de casamento, não é? Mas Deus tem maneiras de cruzar o nosso caminho.
às vezes não vem para nós de uma forma até agradável, mas pode significar salvação, não é? Glória a Deus, que Deus te abençoe, me ajude, eu preciso disso. Paulo disse, não digo isso como quem já tem alcançado, mas uma coisa eu faço, vou procurando deixar para trás as coisas que ficam e vou avançar para aquilo que está diante de mim. Vamos avançar, vamos tentar descobrir o que Deus quer de nós, não é? Quando você vem ao conhecimento de Cristo, há algo quanto a esta relação com Ele que é tão amorosa que a gente anela entrar dentro dele. Aí agora começa um ponto, né, chave para nos falar no casamento. Ele diz, perdoe-me esta referência pessoal. Acho que é muito bom ouvir uma referência pessoal de um homem nascido de novo, de um homem que foi salvo, de um homem que teve um lar, teve uma família e que pregou o evangelho como ele é, pregou a salvação como ela é, não é? E deixou um testemunho, não é? Nós já estamos chegando a uma idade madura. Acho que eu saltei algo, desculpa, não? Todo cristão, eu já sou um veterano, vejo o irmão Kid, é possível que são os mais velhos entre nós, mas se eu lhes perguntasse qual o desejo do seu coração, a resposta seria estar mais perto de Deus. Falando de um casal, nobre casal de idade. Quando você vem ao conhecimento de Cristo, há algo quanto a esta relação com Ele que é tão amorosa que a gente anela entrar dentro dele. Ele perguntou para aquele casal, fosse perguntado para ele o que mais eles desejavam, ele disse era estar mais perto de Cristo. Esse ele está fazendo esta comparação. Então ele disse, eu disse à minha esposa, nós já estamos chegando a uma idade madura. Ele disse, me amas como antes? Respondeu, sim, como não? Então lhe disse, sabes que te amo tanto até o ponto em que quisera tomar-te, colocar-te dentro de mim para verdadeiramente assim sermos um. Então, multiplique isso por 100 milhões e então encontrará como o crente que se enamora de Cristo, anela entrar em Cristo porque é um amor. E aqui vai nos mostrar como por meio destas promessas podemos ser feitos participantes da natureza divina, e isso nesses corpos mortais. Isso é muito interessante, porque você não vai se tornar participante da natureza divina depois que você morrer, você tem que se tornar participante enquanto você está vivo. Porque diz a palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Faz pouco alguém me entendeu completamente mal. Recebi uma carta de uma associação de ministros, na qual dizia que eu cria que nós, como mortais, estávamos desposados espiritualmente, isto é, unidos como casais em matrimônio, segundo nossas almas, em vez de ser algo físico. E além do mais, que devíamos deixar a companheira que tínhamos, se ela não era a pessoa correta. E ele disse, ouça, irmão, eu não sou culpado por uma heresia como essa. Eu sempre tenho estado contra tais coisas. Eu não creio nisso, certamente que não. Eu creio que Deus nos dá nossa companheira, isso é certo. E logo chegamos a ser parte um do outro. Ora, se nós nos tornamos participantes da natureza divina, o casal se torna parte um do outro quando se casam. Veja,
E antes que se case um homem, ele deve pensar e estudar estas coisas com muito cuidado. Outro dia um jovem me perguntou: irmão Brana, pensa você que devo casar-me com uma certa jovenzinha? Lhe disse: quanto pensas dela? Respondeu: ai, irmão Brana, a amo tanto. Às vezes eles amam tanto um ao outro que antecipam as coisas para chamar de amorzinho, de benzinha, antes da hora. Né? E nem sempre, às vezes, mesmo estando noivos, chegam até o altar para confirmar isso. Né? Depois fica aquela coisa descarada, sem graça. Né? Disse-lhe: pois se não podes viver sem ela, então casa-te. Porém, se te é possível viver só, pois então não te cases. Porém, se vais morrer sem ela, é mais convenientemente, casar-te. O que estava procurando dizer-lhe era isto: se tu a amas tanto, agora, antes do matrimônio, tudo está bem. Mas depois que se casam, então vêm as provas e as lutas da vida. É então quando têm de estar tão enamorados que se entendam. Veja só, tem que estar bem conscientes do que é realmente um casamento. Né? O casamento não é só mar de rosas. O casamento vem provas, vem lutas, vem dificuldades. Eu penso que isso é uma coisa muito especial que o profeta de Deus está dizendo, irmão Branham, que aqui aplica um exemplo de vida vivida e de experiência. Nós encontramos em Gênesis, vamos fazer uma pausa, vamos ver alguma escritura, em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 18, até o verso 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo, todas as aves do céu, e os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome, até hoje, né? E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Foi a primeira vez que foi aplicada uma anestesia, né? E foi Deus quem fez. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, se tornaria ambos uma carne. Então, essa foi a primeira vez que o casamento foi instituído lá no Jardim do Éden. Agora, vamos ver uma escritura em São Mateus capítulo 19. Como o Senhor Jesus fala a respeito disso, diante dos quadros de problemas que já havia no mundo. São Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus um discurso, esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da terra, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí você já vê uma coisa tremenda aqui. Eram homens, supostamente homens de Deus, chamados para pregar e ensinar o povo, e para começar eles não reconheceram o Cristo, o Messias prometido. E então nós vemos que eles estavam tentando
pegá-lo na própria lei de Moisés. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, ele sabia a lei mais do que eles, porque afinal foi ele que deu a lei para Moisés, lá no Monte Sinai. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não o que o homem ajuntou, mas o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que o homem, se o homem ajunta, pode separar, mas Deus não. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar-se com outra, comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. Você sabe por que nós estamos vivendo no último dia? Porque Jesus disse que como foi nos dias de Noé, também seria nos dias em que o Filho do Homem se houvesse de manifestar. É justamente o tempo que nós estamos vivendo. E Jesus disse que eles comiam, bebiam, plantavam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Assim será também quando o Filho do Homem se há de manifestar. São Mateus capítulo 24. Então veja, como nós estamos perto de ver o fim. Não é? Então Jesus repreendeu a eles, porque no princípio não foi assim. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E o apóstolo Paulo vem em Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, e estabelece a ordem divina de Deus para o casamento. Não vamos ler isso? Veja só, então nós vemos que se o homem e a mulher pensassem mais seriamente sobre o assunto, como o irmão Brano acabou de nos falar nesta mensagem, não é? Poderia evitar muitas tristezas e desarranjos na vida. Começando por isso, nenhum casamento se concluiria aqui no altar que não fosse a conclusão de um amor genuíno de um pelo outro. Essa união, mesmo nós sabendo que é uma união composta, porque são dois seres de natureza diferente, mas se isso fosse, todos os casamentos acontecessem sob um amor perfeito, o amor perfeito suporta as provas. O amor perfeito suporta as dificuldades, os problemas. Pois os dois se tornam um só, como o apóstolo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 1. Veja só. Sabem quando realmente um casamento está sólido? É sólido. Quando se tem uma revelação de coração para coração. Isso é assim, diz o Senhor, através do mensageiro desta era. Não é uma coisa para começar com uma exposição de sensualidade, que é o que o mundo está cheio. Exposição de sensualidade e de nudez, e de imoralidade, e de indecência, e de carnalidade, e de pecado. Essa é a condição do mundo. Se Deus for levar uma igreja dessa natureza lá para o céu vai virar inferno. E o mundo está se tornando inferno.
E o profeta de Deus disse que esta era em que nós estamos vivendo vai terminar uma era completamente neurótica. E pelas atitudes e comportamentos dos homens e das mulheres hoje, em todas as camadas da sociedade, está mostrando que a coisa está por um fio. Porque o mesmo sistema de Sodoma e Gomorra está implantado no mundo. Oh, meus irmãos! Então não é uma coisa para começar dessa maneira e terminar em tribunais de divórcio. Que coisa desagradável. Daqui a pouco nós temos crianças sendo criadas por uma mulher que não é a mãe, filhos sendo criados por um homem que não é o pai, e aí vem as coisas que acontecem em meio à sociedade por causa desses desarranjos, né? E, infelizmente, muitos casos assim, muitas vezes na igreja, entre o povo de Deus, estão acontecendo. Coisa que nós não podemos evitar. Mas se as pessoas examinassem a palavra e atendessem os conselhos de Deus, os conselhos do apóstolo Paulo, os conselhos do profeta de Deus para esta era, esses desarranjos podiam ser evitados. O que, às vezes, esses desarranjos não nos deixa seguro. E o perigo está em que a coisa pode começar como se fosse uma entrada no céu e terminar no inferno. Terminar no fogo. Eu estava pensando assim, um rapaz tira uma filha dos seios de uma mãe, de um pai, bem criada na igreja, com todo amor, com todo carinho, para depois um rapazinho tomar posse dela, né? Tirá-la da igreja, dos pais, para depois deixá-la jogada. O que é isso? Olha, 1 Coríntios capítulo 13, vamos ler um pouco? 1 Coríntios capítulo 13. O amor suporta a correção, o amor suporta as provas, o amor suporta as lutas. Paulo diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, que é amor, né? Seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Esse não é qualquer tipo de amor, não. É o amor perfeito. Não tivesse o amor perfeito de Deus. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, e é justamente aqui aonde está um lar que tem sido unido de uma forma correta e perfeita, que está pronto para suportar os reveses que vem na vida, porque às vezes as coisas estão indo bem, de repente vem um revés. E a moça ou o rapaz não pode ficar pensando, não é, que tudo na vida se conclui só com boas coisas. Não. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Rapaz que realmente casa com uma moça porque a ama,
Moça que casa-se com um rapaz porque realmente o ama, está pronto para suportar as provas, as lutas, as dificuldades. Especialmente para nós que estamos no que é verdadeiro, que estamos na mensagem, na palavra. Quando o salmista Davi disse no Salmo 91 que 1000 caem de um lado, 10.000 à tua direita, 1000 caem de um lado, do lado que você sabe que cai mesmo. Mas 10.000 à tua direita é o lado que você não espera. Por isso a igreja tem que estar pronta e preparada para suportar e saber entender os problemas que está entre nós, desde que a palavra tem sido pregada e os jovens têm um ensinamento correto, ela tem que estar pronta para enfrentar estas coisas. Eu estava pensando assim, o próprio Senhor Jesus Cristo, o seu ministério, para ser perfeito, ele tinha que ter um Judas Iscariotes ao seu lado. Um traidor. E nós vamos ficar livres disso? Quando ele ia carregando a cruz pesada, ele disse, se assim eles fazem no lenho verde, que se não fará no seco? Não é? Mas olha, se vocês estão unidos, estão sendo unidos, foram unidos por Deus, de acordo com a palavra, desde os primeiros passos que vocês tiveram, é como Jesus falou a respeito da igreja que estaria edificada sobre a rocha, que é a revelação de quem Ele é, não de uma segunda, terceira pessoa, mas de um Deus manifestado em 3 ofícios: Pai, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. A igreja que está edificada sobre esta revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um lar que for edificado solidamente sobre os ensinamentos da palavra de Deus, divórcio não vai significar nada. Não vai precisar de um juiz que tanto pode casar com a cabeça cheia de álcool, um casal, como também pode, desmanchar. Infelizmente, quando o caso vai para a justiça, para a lei, tem que ter lei mesmo, não é? E Jesus disse para dar a César o que é de César. Mas veja só, não é uma coisa para começar assim e terminar logo ali na esquina, quando aparece uma engraçadinha, embelezadinha, seminua, atraente, sem falar naqueles espíritos que espreitam a pessoa de tal maneira que é difícil suportar. Mas nós temos casos na Bíblia Sagrada, como de José, por exemplo, que uma mulher linda, que era a mulher de Potifar, tentou José, mas ele tinha o Espírito do Deus vivo sobre ele. Ele teve que se arrancar e até sua jaqueta, sua blusa ficou na mão dela, e ele foi condenado por Potifar, como se ele tivesse tentado ela. Mas, no entanto, José escapou, foi parar no calabouço, mas não perdeu a dignidade, não perdeu a comunhão com Deus. Quando você não preocupa com essas coisas, e você vive como um mundo, você não tem comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, você não tem paz. Porque um fugitivo não tem paz. O mundo tem se tornado fugitivo. Mas é hora para nós aproximarmos dele com fé no nosso coração, com amor divino, e pedir a ele que ele salve nossos lares, que ele salve nossas famílias. Oh, que Deus nos ajude. Quem já pensou? O rapaz casa com uma moça, hoje é tudo que ele quer na vida, que ela quer, e ela acredita nele, ela confia nele. Amanhã
Ele fala assim, não, foi circunstância, eu não te amava nada, eu já tinha outros casos e tal, e eu não amo você coisa nenhuma, Covardes. Covardes. A gente pode pegar uma mulher simplesmente para aproveitar dela, depois dar um pontapé e deixa a coitada ficar por ali exposta. São homens corrompidos que pensam desta maneira. E mulheres que pensam que pode separar, casar com outro e continuar assim, estão corrompidas pelo diabo. Satanás corrompeu a mente de Eva lá no princípio e ela perdeu o companheirismo com Adão. Quando ela perdeu o companheirismo com Adão, ela perdeu o seu companheirismo com Deus. Se uma mulher sai fora da coesão de Deus com o seu marido, ela sai fora da coesão com Deus, com a palavra. Só tem um jeito. É se houver um verdadeiro arrependimento e um bom retorno e começar uma nova vida. Então, o casamento pode ser uma bênção, mas ele pode ser uma desgraça. Por isso as pessoas precisam fazer as coisas corretas, pensar as coisas de forma correta, mas para isso precisa ter ensinamento correto, precisa conhecer a palavra de Deus e o que ela promete para nós. Vamos ler mais um pouquinho, eu já estou quase para terminar aqui essa meditação nesta noite. Aleluia. Pedro disse que nós temos escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Veja, glória a Deus. Ele disse, as pessoas vêm aqui para tais coisas, mas vêm aqui para dentro da igreja para ouvir algo de forma que possa ver uma formosura que o olho natural não pode ver. E um olho espiritual é o que capta a formosura de Cristo. Agora, o apóstolo Pedro está dizendo aqui como é que nós devemos ser participantes de sua natureza divina. Agora, cada um de nós está tratando de crescer na estatura do varão perfeito. Chegarmos a esse ponto onde nós possamos ser participantes da natureza divina. Olha só, nós podemos deixar Deus, mas Ele não nos deixará. A Bíblia diz, mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. E nós vemos tantos casos na Bíblia de homens de Deus, exceto Jesus Cristo, todos falharam, todos pecaram. Mas nós vemos a história de muitos que foram vencedores justamente porque Deus os guiava. E quando eles pecavam, Deus podia corrigi-los, não é? Então, mesmo se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Veja só, a moça quando vai se casar, ela espera nele fidelidade, amor recíproco, paciência nas lutas e provações. Este amor vai ser provado, viu, irmão? O Arniel, esse amor vai ser provado. Agora, veja bem, a unidade de Deus e Cristo, ela foi provada, mas ela era perfeita. E pensa bem, como que foi o teste do Senhor Jesus Cristo lá no Getsêmani? Porque quando ele foi para o Getsêmani orar, e o inferno todo o perturbava. E ali foi terrível. Ele chegou a dizer, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha, mas a tua vontade. Um casamento perfeito é assim, está sempre pronto para fazer a vontade um do outro, né?
Mas nós podemos ver que ele venceu a afronta, a traição, a injúria. Por quê? Se o amor não suportasse a cruz, não seria amor perfeito. Se nós dizemos que amamos uns aos outros, e por qualquer motivo nós nos separamos, esse não é o amor perfeito. O amor perfeito é aquele que pode ficar ombro a ombro, lado a lado, e quando as coisas estão difíceis que nós não podemos entender, nem por isso nós podemos nos separar. Nós precisamos estar juntos, unidos. Se nós formos unidos na fé, no amor divino, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Os enfermos podem ser curados, os demônios são expulsos. E o amor de Deus projeta a cura, a libertação, a alegria no espírito, a vitória que os filhos de Deus precisam. O irmão Branham disse que a prova do amor de Deus para conosco é a eleição, é que Ele nos elegeu. Amém? E Paulo diz que Ele nos elegeu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Perdidos? Mundanos? Não, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Santo como? Quem se santifica, se separa. Se você quer servir a Deus, separa-te das coisas do mundo, das modas do mundo. Um lar onde uma televisão fica ligada e as novelas ali expostas e músicas mundanas e essas coisas, esse lar, qualquer vendaval que vier, vai acabar com ele, vai destruí-lo. Aonde esses negócios sociais aí de internet e essas coisas estão dominando, as mulheres não conseguem ser fiéis aos seus esposos, os homens não conseguem ser fiéis às suas esposas. É o diabo nesse mundo para destruir as famílias. Por que as nossas crianças vão para a escola? Precisa de uma cartinha mostrando os termos da lei lá, que é liberdade de religião, e que elas têm que, se elas têm direito de ir para a escola de vestido comprido, e eles tentam estragar esses quadros desde que são pequenos. Por isso não é fácil hoje. O casamento não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Você vai enfrentar dificuldades para criar os seus filhos no caminho do Senhor. Quase que você tem que pedir permissão para a lei. Só não precisa pedir permissão para a lei para criá-los soltos, para se tornar drogados, adúlteros, efeminados, para criar filhos quando ainda estão na adolescência. E esse espírito mundano nas escolas, perversão. A única coisa que colocará a mim e a você no arrebatamento é o amor perfeito. Ei, irmãos, e Jesus Cristo é o amor perfeito. Aleluia, Ele nos colocará lá. Nós não podemos depender de esperar que o mundo vai nos entender. Mas Deus entende a mim, Ele entende a você. Ele vai estar com você na hora da prova, na hora da dificuldade. Onde você achou essa moça? Achou na casa dos pais, na igreja ouvindo a palavra, não é? Um pai dedicado, uma mãe dedicada. Por isso, o irmão Branham diz assim, ela é sua irmã, ele é seu irmão, e você deve respeitar um ao outro, amar um ao outro, sobre qualquer prova, sobre qualquer situação. E às vezes o homem pode ficar culpado de uma mulher perecer. E o homem também. A mulher pode ser culpada de um homem perecer. Porque ela joga ele num abismo, deixando ele na incontinência, não dando a ele o que realmente ele precisa.
O que realmente um homem precisa é de ter em casa uma dona de casa, mulher do lar, uma mulher que cria seus filhos, lê a Bíblia com eles, uma mulher que tem uma atmosfera que quando ele chega em casa, ela não tem um cabo de vassoura de trás da porta com ciúmes idiotas. Mas a era de Laodiceia é uma era perdida, moribunda, é uma era terrível, em que as pessoas estão cheias de direitos. Ele está preocupado com o direito que ela tem, porque senão ele vai ficar sem ela. Ela está preocupada com o direito que ela tem. Se não tiver cuidado, vai ficar um sem o outro. Que coisa! O direito que um homem tem, o direito que a mulher tem é de amar um ao outro e ficar ao lado um do outro em qualquer situação. Amém? Glória a Deus. E Deus dá graça para isso. Aleluia. Deus nos deu a palavra para alimentar o nosso espírito, a nossa fé. E Ele quer que cada um de nós que estamos aqui nesta noite entremos nesse caminho onde nós possamos realmente ser cristãos verdadeiros. Vamos ler a palavra, você vai ver agora em complemento disto, o que a Escritura determina para que o homem e a mulher realmente sejam marido e mulher de acordo com a palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Bom, Brana diz assim, que quando Jesus me encontrou, eu não era nada. O lugar que ele morava, onde ele morava, ele era considerado como uma ovelha negra, porque ele tinha uma criação e as pessoas odiavam. O lugar que ele morava era odiado. Mas um dia ele encontrou com o Senhor Jesus, depois ele testificou, quando ele me encontrou eu não era nada, eu continuo sendo nada, mas estou em suas mãos. A igreja está nas mãos de Jesus, nós estamos em suas mãos, né? E Jesus disse, ninguém arrebatará uma ovelha da minha mão. Olha só como o apóstolo Paulo fala para o rapaz e a moça que estão se casando, e fala para cada casal, para cada família que está aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Olha. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Não pode enfrentar uma dificuldadezinha e ter que enfrentar um trabalho e para poder ajudar, que aí já tem sua bolsa independente, eu não preciso de você, se você quiser viver comigo bem, é desse jeito, se não for, amém. Que isso, gente? Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É isso que o homem deve fazer, viver para a esposa, estar disposto a dar até a vida por ela, né? Para a santificar, você santifica a sua mulher para você, ela santifica o marido para ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A Bíblia está comparando Cristo e a igreja no sentido de casamento também, marido e mulher. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como que a igreja pode ser santa e irrepreensível? Sabe que quando é? Quando ela é lavada e redimida pelo sangue de Jesus Cristo. Quando ela nasce de novo. Quando tem homens e mulheres nascidos de novo. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Sabe o que eu chego a pensar? O homem, quando casa com uma mulher, mesmo se porventura
ele se achasse no direito de pensar que ele cometeu um engano, ele devia orar e devia pedir a Deus misericórdia e fazê-lo amá-la de qualquer maneira, porque essa foi a escolha que ele fez. Essa foi a escolha que ela fez. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Olha, por mais bons que sejam os pais do rapaz, os pais da moça, quando se casam, estabelece a sua própria peculiaridade de vida. Não pode ficar dependendo, senão de bons conselhos para permanecerem juntos. Mas não entrar no meio e dar palpites e querer estabelecer coisas que os dois é quem devem estabelecer. Tem que haver uma separação. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Por isso que está escrito, deixa, rapaz, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher. Serão dois numa carne. O profeta de Deus diz assim, que ninguém se atreva a entrar nesse meio e servir de cunha para separar. Você pode estar pecando. Assim também vós, cada um em particular, aí vem para a igreja, a unidade da igreja, não é? Cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido. Glória a Deus, devemos amar uns aos outros. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Irmão Arniel, eu sinto muita segurança em realizar o seu casamento. Irmã Luziele, acompanhei a irmã Luziele desde pequena, a gente visitava eles ali na fazenda. Vem a doçura, a humildade, o exemplo que essa menina foi. Deus te deu um rapaz que tem o mesmo estilo de vida que você teve. Moço simples, humilde, mas está lutando. E você está lutando, você vai ser feliz. Deus vai te abençoar. Viu? Pega na mão dela. Já pode. Glória a Deus. É muito bom. É um exemplo para o mundo. Oxalá, né? Isso agora está indo para o YouTube, né? Muita gente vai assistir. Eu gostaria de ser um pregador melhor, pudesse pregar uma mensagem bem bonita, né? Mas eu prego de jeito. Mas estamos falando que é a palavra de Deus, e graças a Deus temos conseguido segurar uma igreja na palavra, um povo amoroso, humilde, e o nosso desejo é ver nossos parentes ser batizados em nome de Jesus Cristo. Vamos servir a Deus nessa mensagem, vamos batalhar pela fé que o Senhor nos tem dado, para a nossa salvação, para a redenção das nossas almas, para a libertação desse mundo pecaminoso. Não é? O amor de Deus está estendido a todo mundo. Ele não tem prazer em ver ninguém seguindo o caminho errado, não. Então que Deus nos ajude e nos abençoe. Glória a Deus. Você quer fazer um voto para ela? Claro, né? Esse voto é como uma pessoa quando aceita Jesus no seu coração e vai às águas e é batizado em nome de Jesus Cristo. Ele diz assim, eu estou disposto, se for possível, até de morrer pelo nome de Jesus, se for preciso, mas nunca me afastar da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus te consertar, te corrigir. Nós não somos perfeitos, mas tendo o amor perfeito, nós vamos chegar lá. Amém? Deus os abençoe. Minha vida, o maior desejo por conhecer você, saber de toda a sua história, é te fazer realmente feliz.
e eu darei minha vida por você. Que haja renúncia, perdão de nós dois. Esse tempo que eu estive com você, eu vi o quanto você desejou eu, como eu também desejei você. E Deus nos deu essa oportunidade. E graças a Deus nós estamos aqui. E é perante Deus, o nosso pastor, a igreja, amigos, familiares, nossos pais, que eu te honrarei. Com tudo que há em mim, eu te honrarei. Eu te amo. Me perdoe por não ter as palavras mais bonitas para expressar o que eu tenho. Muitas vezes eu duvidei que eu chegaria até aqui, mas Deus me viu aqui. Eu descansei em Deus e entreguei minha vida a Ele. E eu sabia que Ele me entregaria o que é melhor. Hoje eu tenho a certeza de que você é o melhor de Deus para mim. De todas as lutas que já vivemos, já vencemos. Tenho certeza que vamos ser muito felizes. Você é a resposta da minha oração. Eu prometo te amar, te respeitar e ser fiel em todas as circunstâncias de nossa vida. E que a morte nunca nos separe. Glória a Deus. Como é que as alianças estão aqui? Abrir a sua Bíblia. Abre aí, irmão Arniel, a sua Bíblia. Salmo 128. Salmo 128. 128. Isso. Pode colocar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido toda a igreja para levantar suas mãos, parentes, amigos, todos que estamos aqui, para nós pedirmos a bênção de Deus. Nenhum homem pode abençoar quem quer que seja. Deus, só Deus pode abençoar. E se nós podemos pedir, Ele diz que pede e recebereis. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, eu farei. Então, com essa confiança, nós podemos orar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, querido Pai Celestial, a irmã acaba de testificar que houve lutas, dificuldades para chegar até aqui, mas venceu. E pela fé, juntamente com eles, nós cremos também, como ela testifica, que crê que vai vencer o que tiver pela frente. E ambos, ó Deus, têm vivido vidas consagradas, têm feito tudo que pode para andar no teu caminho e te servir. Eu creio que o Senhor tem o sangue de Jesus Cristo para nos limpar de todos os nossos erros, dos nossos pecados que nós cometemos aqui, Senhor. E eu creio, ó Deus, que não há nada que impede a bênção do Senhor sobre este casal nesta noite. Aleluia. Juntamente com cada pessoa aqui reunida, nós invocamos a tua bênção, Senhor. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, nós os declaramos marido e mulher, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei. Ó Deus, e pedimos que o Senhor sela este casamento, que as portas do inferno não prevaleçam, Senhor, contra ela. Quando vier as tempestades, as lutas, esta unidade seja tão perfeita, de modo que eles sejam um e possam, ó Deus, vencer. Em nome de Jesus Cristo, que as suas portas estejam fechadas para as enfermidades,
e para qualquer coisa do mundo que vem contrário à tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Também aproveitamos e pedimos que o Senhor abençoe cada casal, cada família aqui, que cada homem e mulher aqui, ao chegar em suas casas, ou talvez até antes, possa renovar o seu voto de fidelidade, de prometer um para o outro, de viver um para o outro, até que a morte os separe, ou até que o Senhor Jesus Cristo venha para rebanhar, ou seja, arrebatar a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, aí está, irmão Arniel, sua esposa, que você escolheu sob oração. Glória a Deus. Ame-a de todo o seu coração, de toda a sua vida. Lute por ela. Aí está seu marido, você escolheu sob oração, porque eu conheço vocês, sei que vocês foram assim. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós agradecemos de todo o coração a paciência que todos vocês tiveram, me suportaram nessa pregação. Eu achei que seria bem breve, né? Então, nós vamos ler agora o Salmo 128, estava esquecendo. Glória a Deus, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vocês são bem-aventurados. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, não é da mão dos outros, mas das tuas mãos, né? Ela é uma menina trabalhadeira, lutadeira, fiel. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. Aqui está sua certidão de casamento, e aqui está a lembrança que a igreja dá para os casais. É a mensagem, o sinal. E uma mensagenzinha de destaques da mensagem do profeta sobre controle de natalidade, televisão. Se ela fosse impressa hoje, teria alguma coisa sobre esses internet, coisas, né? Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Deus te abençoe. Pai feliz. Deus te abençoe, irmã Luziele. Vou guardar a lembrança toda a vida do carinho que você teve comigo, a minha esposa, a irmã Clair, justamente com seus pais. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A irmã Luziane e também os outros filhos, né, do irmão Félix, que eu não sei os nomes, né? Deus recompensa. Vamos ver ali seu filho. Graças a Deus. Deus abençoe. Oi? Aí quer dar lembrança para os pais. Vamos ficar à vontade então para vocês procederem aí. Despedida e os cumprimentos. Vamos fazer lá fora, né? E a recepção. Aguarda só um pouquinho, nós vamos ter uma oração final de despedida. E vamos deixar para sair depois que despedirmos. Vamos esperar a noiva sair, terminar os paraninfas sair, os convidados especiais. E na oração final o restante sair. Por favor, agradecemos.
entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim. É vingar meu viver, em meu louvor, milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondestes minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu.